Qual é o seu ponto fraco? Se você tem dúvida de como responder, se bate aquele friozinho na barriga quando te perguntam isso dentro de uma entrevista de emprego, se você não sabe se você pode ser verdadeiro, verdadeira, trazendo realmente um ponto fraco, ou se tem que ser ali algo meio maquiado de ponto fraco, exemplo, perfeccionismo, fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você nunca mais vai se sentir nervoso, vai se sentir nervosa quando te perguntarem sobre ponto fraco, se você ficar até o final desse vídeo, se você praticar todos os exercícios que eu vou comentar aqui para você. E se você ainda não me conhece, eu sou Rick, eu sou recrutador e aqui na internet eu te ajudo a conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo aqui, tá? Para ajudar o algoritmo aí a divulgar esse vídeo para mais pessoas e também se inscreve no canal para você sempre ficar recebendo notificações de vídeos novos, além disso também das lives que eu faço de análise de LinkedIn. Enfim, tem muito conteúdo gratuito aqui para quem está inscrito, para quem coloca aí o sininho das notificações. Então faz isso para você sempre poder participar quando eu estiver ao vivo ou quando sair um vídeo novo. Infelizmente, muitas pessoas confundem o objetivo dessa pergunta de qual é o seu ponto fraco. Muitas pessoas acham que alguns gestores, alguns recrutadores fazem isso para poder fazer meio que uma pegadinha ali dentro da entrevista, deixar o entrevistado um pouco nervoso, nervosa. Isso acaba acontecendo realmente, mas o nosso objetivo de nós recrutadores ou dos gestores, quando a gente faz esse tipo de pergunta, não é nem um pouco deixar você nervoso, deixar você nervosa ou frustrado em relação ali à empresa, ao processo de entrevistas. O grande objetivo, de fato, dessa pergunta de qual é o seu ponto fraco são dois, tá? São dois pontos. O primeiro ponto é a questão de autoconhecimento, para ver se você entende realmente que você é um ser humano, como outro qualquer, que como todo ser humano, você tem sim seus pontos fortes, mas você também tem seus pontos fracos. Se você quiser, para facilitar, para botar menos peso para vocês, pode pensar em pontos de melhoria. Não necessariamente pontos fracos, mas pontos de melhoria. Todo ser humano tem pontos fortes e pontos de melhoria também. Então, o primeiro ponto é essa parte de autoconhecimento. O segundo ponto é uma parte de maturidade, porque são poucas pessoas que têm a maturidade de poder falar sobre um fracasso, poder falar sobre um erro, falar sobre seus pontos fracos de uma forma madura, realmente responsável, profissional ali dentro do processo de entrevistas. Então, quando você responde bem, você começa realmente a mostrar essa maturidade para o entrevistador, para o recrutador. Ainda mais se você estiver no início da sua trajetória. Se você está no início da sua trajetória, são poucas pessoas que têm tanto esse autoconhecimento quanto essa maturidade. Se você treina para isso, você com certeza vai se destacar dos seus concorrentes que possivelmente não vão ter esse ponto tão forte. Quanto mais sênior a gente fica, quanto mais a gente cresce na carreira, maiores são as chances de você realmente já saber de fato qual é o seu ponto fraco, quais são os seus pontos fracos e também de ter a maturidade de reconhecer isso no processo de entrevistas, de reconhecer isso numa conversa de trabalho, numa reunião. Então, é importante que você se prepare bem para essa pergunta, para não ser pego de surpresa e não ficar nervoso, nervosa, porque não sabia como responder da melhor forma possível. Henrique, eu já vi alguns vídeos aqui do seu canal sobre entrevista de emprego, sobre perguntas específicas. Por sinal, a gente vai deixar uma playlist aqui sobre entrevistas de emprego para você assistir depois desse vídeo, caso você queira. E normalmente eu sempre falo sobre algumas perguntas, uma delas é sobre erro profissional. E qual a diferença da pergunta de ponto fraco para a pergunta do erro profissional? A grande diferença é que no erro a gente tem que contar ali algum caso em que de fato a gente errou. Já na pergunta de ponto fraco, a gente realmente precisa falar ali alguma característica, alguma habilidade, alguma coisa que é um ponto de melhoria nosso. Aí qual é o pulo do gato que eu sempre indico para os meus alunos do meu treinamento, né, que é o PRH, o Processo Rico de Histórias, que eu vou falar aqui para vocês também. O pulo do gato é sempre que te perguntarem sobre um ponto fraco, você vai considerar ali a pergunta da mesma forma como se fosse um erro profissional. Porque você não vai falar só, meu ponto fraco aqui é demorar demais aqui para poder fazer as entregas, entregar só no final, no limite do prazo. Você não vai falar só isso. Você vai trazer uma característica. Nesse caso, a característica seria de ser um pouco procrastinador, né? Ou talvez até um pouco preguiçoso. Mas você não vai trazer só a característica em si. Você vai trazer o ponto fraco, o ponto de melhoria. E além disso, você sempre vai contar uma história de como que aquele ponto fraco te atrapalhou em alguma situação profissional sua, em algum caso do passado, e o que você aprendeu com isso. Então, até o final desse vídeo, você vai entender direitinho como é que a gente recomenda para você construir uma boa resposta, quais são os exemplos de ponto fraco que você pode pegar de fato para você poder trazer dentro da entrevista de emprego. Mas é importante que você entenda. Falou de erro profissional, você tem que contar uma história. Falou de ponto fraco,
se você quer se destacar dos seus concorrentes, da mesma forma que os meus alunos eles estão se destacando, você tem que não só falar o ponto fraco, mas também sempre trazer uma história que comprova que de fato aquilo ali é um ponto de melhoria seu e que você está lutando o tempo todo para poder melhorar esse seu ponto fraco. Henrique, por que treinar para essa pergunta é algo extremamente importante? Imagina você, se a pergunta do ponto fraco for o diferencial na hora ali do recrutador ou do gestor escolher qual candidato vai receber a proposta. Imagina se você está sempre treinando para outras perguntas, mas a do ponto fraco vai falar, não, essa pergunta eu vou deixar para depois, eu não vou estudar agora, vai que não perguntam. E aí esse vai ser o ponto exatamente que vai ser o seu diferencial em relação aos seus concorrentes. Eu já tive, gente, durante a minha trajetória, vocês sabem, né? Já entrevistei mais de 6.000 pessoas aí durante toda a minha trajetória profissional e tiveram muitos casos em que basicamente a experiência das pessoas, dos candidatos para uma vaga, as histórias, os resultados, tudo que eles conheciam aquele dia, eram praticamente tudo igual. Sério, tipo assim, alguns pontos de diferença, mas nada assim muito gritante. A única informação que foi gritante para a gente poder fazer uma proposta para o candidato no final foi o ponto fraco. E foi exatamente a forma como a pessoa trouxe o ponto fraco que eu vou ensinar aqui para vocês dentro desse vídeo. Então, é interessante que vocês entendam isso, que processo seletivo, o que eu sempre falo aqui dentro do canal, tá? Processo seletivo é um processo em que a concorrência é grande, é alta, e o máximo que a gente puder aí aprender, estudar, treinar para realmente se destacar dos nossos concorrentes, melhor. Eu sei que pode ter um peso nisso, né? Caramba, eu sei que é pesado a gente buscar emprego, realmente é bem cansativo, ainda mais se você passou por uma demissão em massa, ainda mais se você passou por um layoff e foi demitido. Então esse peso acaba sendo maior, você fica na dúvida, principalmente nessa parte de ponto fraco. Será que eu fui demitido por conta do meu ponto fraco? Será que foi isso que me atrapalhou? Como que eu vou trazer esse ponto na entrevista se eu fui demitido por conta desse ponto fraco? Eu sei que esses conflitos, essas ideias podem estar passando pela sua cabeça, mas é importante que você siga aqui no canal. Não sei se você já fez isso, mas se inscreva no canal, vai vir nos vídeos os conselhos que eu tô dando aqui para você realmente não ficar tão nervoso, não ficar tão nervosa quando for fazer uma entrevista, quando te perguntarem sobre seu ponto fraco, algum ponto de melhoria ou um erro profissional, tá? Porque você sabendo isso, dominando a melhor forma de contar essas histórias, de responder essa pergunta, você sim, pode sim ser a pessoa escolhida no final para conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Caso você não estude, dificilmente você vai conseguir um emprego rápido. Então, é só seguir o passo a passo que a gente indica aqui dentro do Ricarreira. E por que saber responder essa pergunta do ponto fraco pode te ajudar a conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias? Porque nós temos, infelizmente, no mercado brasileiro, uma má formação de recrutadores e de gestores, e infelizmente não existe um grande treinamento, uma grande escola que ensina os recrutadores e gestores a fazerem um bom processo seletivo, um bom processo de entrevistas, de uma forma em que seja um bate-papo leve, tranquilo, sem pressionar muitos candidatos. Então, infelizmente, eu já vi muitos casos desses, tá, gente? De gestores que gostam de fazer essas perguntas mais fortes para poder realmente fazer uma pegadinha com os candidatos, colocar eles numa situação ali constrangedora, para saber exatamente como que a pessoa ia lidar com aquela situação. Então, você estudando, entendendo como contar a sua resposta aí sobre o ponto fraco da melhor forma, você não vai cair nessa pegadinha e você vai mostrar os dois pontos que a gente falou no início desse vídeo: autoconhecimento e maturidade. E o seu autoconhecimento e a sua maturidade vão te ajudar a se destacar dos seus concorrentes. Vai fazer com que o gestor no final fale: caramba, mesmo eu colocando uma pegadinha aqui, mesmo eu fazendo uma pergunta difícil, essa pessoa ela se manteve aqui ó, firme nas respostas, não titubeou, não ficou nervoso, foi lá e falou de uma forma madura, trazendo o autoconhecimento dela, tanto dos pontos fortes quanto dos pontos ali de melhoria, dos pontos fracos. Então, é importante que vocês estejam prontos para não cair nessas pegadinhas, nessas perguntas mais difíceis e vocês conseguirem exatamente responder qualquer pergunta que chega aqui dentro do processo seletivo, dentro das entrevistas. E se você já me acompanha aqui dentro do canal, vocês já sabem que eu sempre falo, gente, para conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, vocês só precisam de duas coisas. Duas coisas: histórias e saber contar essas histórias, comunicação. Então, quando perguntarem sobre ponto fraco, você vai escolher uma história que vai mostrar isso e você vai saber contar essa história, você vai saber como comunicar essa história da melhor forma possível para também não te atrapalhar, né? Porque tem muitos candidatos que infelizmente acabam dando um tiro no pé nessa pergunta, respondem coisas do tipo: "Ah, eu sou uma pessoa muito ansiosa.
eu sou muito perfeccionista. E isso, tipo, é acabar dando um tiro no pé e não trazer a verdade, a transparência do seu perfil profissional, do que você precisa melhorar. Então, agora a gente realmente vai contar como é que você pode construir a melhor resposta possível para essa pergunta do ponto fraco. E antes de falar aqui um pouquinho mais de como que você pode construir essa pergunta do ponto fraco, identificar os seus pontos fracos para você trazer aí dentro do processo seletivo, dentro das entrevistas, eu só queria fazer mais um pedido. Por favor, se você ainda não fez isso, curte esse vídeo. Tem muita gente que acaba aqui assistindo vários vídeos, falam que ajuda pra caramba, mas esquece de curtir. Então é um simples gesto que ajuda pra caramba a gente aqui para divulgar esse vídeo para mais pessoas. Além disso, se você se sentir confortável, você pode comentar aqui qualquer dúvida que você tenha sobre ponto fraco, ou então falar, tipo, Rick, descobri meu ponto fraco é esse, caramba, obrigado por isso, eu tava com dificuldade. Vai comentando, porque quanto mais comentários também, mais o algoritmo do YouTube leva esse conteúdo para mais pessoas. Então, se te ajudou, pode ajudar outras pessoas também, tá? E aí, uma pergunta que sempre me fazem em relação ao ponto fraco é, Rick, por que não falar que eu não tenho ponto fraco, ou então utilizar um ponto fraco disfarçado, como eu comentei com vocês, né? Da questão do perfeccionismo, do sou uma pessoa ansiosa, enfim. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam, tá? Bota na cabeça. Se você não tem um ponto fraco, você é um candidato fraco. Se você não tem um ponto fraco, você é um candidato fraco, tá? Então, é importante que a gente esteja sempre construindo aqui histórias, que a gente esteja sempre sabendo como contar essas histórias para nós sermos aí os candidatos mais fortes possíveis ali dentro do processo seletivo, para a gente ser o 1% escolhido na hora ali de fechar a vaga dentro da GUP, qualquer outro site de vaga. Então é importante, realmente, que você fortaleça suas histórias para você ser um bom candidato. Não estou falando que você é uma pessoa fraca, estou falando que você é um candidato fraco, tá? Nesse processo de entrevistas, nesse processo seletivo, você está deixando o seu perfil profissional fraco. Mas não tô falando que você é uma pessoa fraca, tá? Pra não vir hates aqui, nada disso. É só importante que você entenda que, realmente, o ponto fraco, se você tem, você se torna um candidato forte, tá? Isso vai te ajudar de verdade. E quando você tenta disfarçar que você tem ali um ponto fraco, falando, perfeccionismo, sem explicar de fato o perfeccionismo, ou então falar, eu sou muito ansioso, sem de fato explicar a ansiedade, trazer uma história como isso te atrapalhou, você vai ali realmente estar sendo, de novo, um candidato ali possivelmente mais fraco em relação aos seus concorrentes, porque você não vai estar trazendo os dois pontos que eu comentei no início desse vídeo, que são o quê? Do autoconhecimento e da sua maturidade. Então, não adianta disfarçar, não adianta fingir, pegar um ponto forte e fingir ali que talvez seja um ponto fraco, ou pegar algo que é comum para todo mundo e colocar isso como ponto fraco. É uma coisa que eu até já falei em outros vídeos, vídeos do erro profissional, por exemplo, que quanto maior for a sua cagada, falando de erro profissional, quanto maior for o seu erro, melhor para o processo seletivo, melhor para você realmente conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então, é importante que você pense exatamente nisso, tá? De que você precisa ter um ponto fraco que seja ali um ponto fraco que talvez seus concorrentes não falam, que eles têm vergonha de falar. E quando você vai trazer isso, você vai trazer um ponto de autoconhecimento e de maturidade. Como melhorar a resposta sobre ponto fraco dentro de uma entrevista de emprego? Aqui eu vou falar alguns passos para você fazer, para você realmente conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. O primeiro passo, gente, sempre, que eu vou indicar para vocês, é autoconhecimento. E aí tem uma ferramenta que eu utilizo, que eu passo para os meus alunos, que eu indico aqui para vocês, que é a ferramenta dos 4 temperamentos. Essa ferramenta ela pode te ajudar muito, 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 muito mesmo no seu processo de autoconhecimento. Se você quiser, a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre isso. A gente vai deixar o card aqui para você assistir depois, para você descobrir exatamente qual é o seu temperamento, qual é o seu elemento ali, e ficar mais fácil para você perceber tanto os seus pontos fortes quanto os seus pontos fracos, tá? E aqui, se você já assistiu meu vídeo dos 4 temperamentos, se você já sabe qual é o seu temperamento, eu separei aqui um ponto fraco para você poder já começar a perceber como que realmente a ciência dos 4 temperamentos, ali, a ferramenta dos 4 temperamentos, pode te ajudar na hora de responder sobre ponto fraco. Então, se você é uma pessoa colérica, você pode trazer o ponto da impulsividade, que você é uma pessoa impulsiva. E aí, óbvio, todos os pontos que eu vou falar aqui, gente, se você controlar bem esses impulsos eles podem ser utilizados de uma forma positiva, mas também podem acabar te atrapalhando em outros casos. Então, quando você entende qual é o seu temperamento, você sabe quais são suas tendências e que muitas dessas tendências, às vezes, te jogam contra você, acabam sendo um ponto de melhoria. E os coléricos têm muito disso, de serem pessoas impulsivas, de realmente fazer as coisas às vezes sem pensar, falar sem pensar. Os sanguíneos são pessoas um pouco dispersas. Não sei se você já se sente assim, de às vezes, pô, você tá numa reunião, mas
passa ali um passarinho, você acaba prestando atenção mais no passarinho, passa alguém fora ali na reunião, você presta atenção no que está acontecendo do lado de fora, recebe a notificação, você acaba, tipo, não prestando tanta atenção. Os sanguíneos têm esse ponto da dispersão. Tem muitas pessoas que falam que hoje tem TDAH, tem até estudos que falam sobre isso, que muitas vezes essas pessoas que estão falando que tem TDAH, que não fizeram aí, de fato, o processo médico de poder ver se você de fato tem TDAH, de fazer todos os testes realmente para ver, ter o diagnóstico médico mesmo se você tem ou não. Tem pessoas que acham que tem TDAH, mas na verdade, às vezes até um temperamento dela que tem esse ponto ali da dispersão, é uma tendência dela. Às vezes essa pessoa que acha que tem, não teve o diagnóstico médico ainda, ela pode ser uma pessoa sanguínea por ter esse ponto aí de às vezes ser um pouco disperso, tá? Esse é só um dos pontos que você pode utilizar dentro das entrevistas, tá? Se você quer se aprofundar, tem um vídeo completo sobre 4 temperamentos para você descobrir o seu temperamento e no final eu até falo uma listinha de pontos fortes, pontos fracos para você utilizar aí no processo de entrevistas. Então, vai lá no vídeo depois para você realmente saber exatamente qual é o seu temperamento, tá? Os fleumáticos, eles têm um ponto da procrastinação. Não sei se você conhece pessoas assim, que são pessoas que acabam ficando um pouquinho até com preguiça de entregar as coisas, vão procrastinando, e chega no final, quando o prazo está para apertar, vai lá e faz. Então tem esse ponto aí de melhoria para os fleumáticos. Os melancólicos, eles têm um ponto ali do pessimismo. Tem alguns melancólicos, não sei se você já trabalhou com uma pessoa assim, que pô, você tá ali, todo mundo animado para poder bater a meta, tipo, definindo quais são as metas, e aí o melancólico vai lá e fala, acho que a gente não vai bater. Pô, acho impossível a gente bater. Não tem condições, acho que tem que diminuir, tem que colocar mais baixo a meta. Então, o melancólico tem essa tendência de ser um pouquinho mais pessimista e não conseguir ser até às vezes realmente realista e otimista com as situações que podem acontecer dentro do trabalho. Isso pode desgastar um pouco a relação do melancólico com outras pessoas, tá? Então é só um exemplo para cada um dos 4 temperamentos de como que quando você entende, você tem realmente um autoconhecimento profundo, você consegue responder a pergunta do ponto fraco de uma forma mais simples, mais fácil, porque você já sabe exatamente quais são as tendências do temperamento e aí você vai saber exatamente, caramba, realmente eu também tenho isso, eu posso falar isso dentro de uma entrevista de emprego e não ficar só preso aos pontos que todo mundo fala aí, ansiedade, enfim. Tá? E aí tem uma coisa que eu acho legal nos temperamentos, é que os temperamentos eles são muito parecidos com a ferramenta do DISC, com outras ferramentas aí que vocês já devem ter escutado de autoconhecimento, mas tem um ponto que é um diferencial, na minha opinião, dos 4 temperamentos, e por isso que eu utilizo, por isso que eu indico para os meus alunos, é que o temperamento, você nasce com temperamento e você morre com temperamento. Então, não existe. Eu já peguei alunas minhas falando: ah, Rick, eu sou colérica e sanguínea. Eu sou tal coisa e tal coisa. Teve outra aluna que falou: Rick, eu acho que eu sou melancólica e colérica. Não tem como, gente. É um temperamento só, tá? E por isso que eu gosto. Eu falo isso dentro da ferramenta dos 4 temperamentos do vídeo. Eu gosto porque, pô, é difícil quando a gente tem muitas coisas ao mesmo tempo falando, muitas tendências ao mesmo tempo. Pô, escolhe uma estrela do norte. Escolhe uma coisa só para você seguir e vai com ela. Tipo, você já sabe que essa é a sua tendência. Óbvio que você pode ter alguns elementos de outros temperamentos, mas é importante que você saiba realmente qual é o seu principal temperamento, qual é o seu único, na verdade, temperamento, para você saber exatamente quais são as suas tendências. Tem um ponto legal dos temperamentos que sempre, quando você deve escutar aí, talvez se você fosse aprofundar na ferramenta dos 4 temperamentos, os temperamentos a gente fala muito sobre tendências. Então, enquanto você sabe qual é o seu temperamento, você sabe quais são suas tendências positivas, suas tendências negativas, mas nunca vai ser uma verdade absoluta, tá? Então, o legal é que, tipo, a ferramenta dos 4 temperamentos, quando você domina bem, você não usa a ferramenta dos 4 temperamentos como uma bengala, do tipo, ah, eu sou assim porque eu sou sanguíneo. Não, isso nunca vai mudar. Então, ah, eu sou assim porque eu sou melancólico, isso nunca vai mudar. Não. O que você sabe? Você sabe que você tem uma tendência dentro de você a agir daquela forma, mas você sempre vai estar lutando, controlando essa tendência para que esse ponto fraco seu, para que esse ponto de melhoria não te atrapalhe na sua trajetória profissional, tá? Então, quando você utiliza isso também na sua resposta do ponto fraco, fica muito mais fácil. Ao invés de falar, eu sou uma pessoa procrastinadora, você vai falar, eu tenho uma tendência a procrastinar as tarefas. Ao invés de você falar, eu sou uma pessoa muito impulsiva, você vai falar, eu tenho uma tendência a ter uma impulsividade quando eu estou em alguma discussão com alguma pessoa. Então, isso muda muito o jogo, tá? Muda muito na hora de responder a pergunta do ponto fraco. E aí, quando você fala dessa tendência, desse seu ponto fraco, né, da tendência do ponto fraco, você sempre vai fazer o que eu falei no início desse vídeo, que é trazer uma história. É o que a gente sempre fala aqui dentro do Rica Carreira. São carreiras ricas de histórias. Sempre, histórias, 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 histórias. Então não adianta nada você trazer uma tendência negativa sua, um ponto fraco, se você não traz uma história para comprovar como que aquele ponto fraco já te atrapalhou.
Então é importante que você fale, poxa, eu tenho uma tendência a ser uma pessoa um pouco mais dispersa e isso já me atrapalhou na situação. Aí você vai contar toda a história de como que isso já te atrapalhou. Se você fica preso, se você ficar preso aí só realmente ao ponto fraco, só aquela palavra ali, só aquela tendência, você está perdendo as chances de contar histórias e de deixar ali realmente o seu perfil mais forte na cabeça dos recrutadores e dos gestores. Eu sempre falo aqui dentro do canal, as histórias fortalecem aí para que os recrutadores e gestores lembrem de você numa discussão no final. Se você ficar listando palavras-chave, listando pontos fracos, qual vai ser seu diferencial em relação aos seus concorrentes? Nenhuma, porque seus concorrentes também vão ficar listando pontos fracos. Ah, eu sou uma pessoa procrastinadora, ah, eu sou uma pessoa impossível, ah, pá. Pô, mas não contou nenhuma história. Quando você conta uma história, pode ser breve, não precisa ser uma história longa, você realmente garante que você sabe qual é o seu ponto fraco, você tem um autoconhecimento e você tem a maturidade para contar e até dar exemplo de como isso já te atrapalhou. Então, isso vai te ajudar muito a se destacar dos seus concorrentes. E aí é óbvio que você não vai ficar preso só à sua tendência negativa, ao seu ponto fraco, mas você também sempre vai trazer o que você já vem fazendo para poder controlar um pouco essa tendência. Porque se você para só ali na parte do ponto fraco e não traz algum aprendizado, não traz ali algo que você está fazendo para poder melhorar aquele ponto ali, você vai ser um candidato que vai ser classificado ali como um perfil que não faz sentido continuar no processo seletivo. Então sempre recomendo para vocês aqui nos vídeos do canal, pô, tá perguntaram sobre erro, perguntaram sobre ponto fraco, perguntaram sobre fracasso, você vai trazer, você vai ser maduro e vai trazer. Mas você sempre tem que trazer algum aprendizado, tem que trazer como que você está controlando aquele ponto, para mostrar que você é maduro, que você tem um autoconhecimento e que tá tudo bem se você tem um ponto fraco. Escuta isso, de verdade. Tá tudo bem se você tem um ponto fraco, porque todo mundo tem um ponto fraco. Eu tenho milhares de pontos fracos. Assim, tanto é que quando chego numa entrevista de emprego e me perguntam, Rico, qual é o seu ponto fraco? Eu, poxa, é difícil escolher, viu, que tenho muitos. Só isso já dá uma risada na pessoa. A pessoa abre um sorriso, já gera empatia comigo e ela se abre para ouvir as minhas histórias. E tipo, é normal, o recrutador também tem seus pontos fracos, o gestor também tem seus pontos fracos. Então, quando você começa a conversar de ser humano para ser humano, fica tudo mais fácil do que se você finge que você é o super-homem, a super-mulher, que não tem ponto fraco, que você é a pessoa certa para contratar. Não, a pessoa certa para contratar é a pessoa que tem um ponto fraco, tem esse autoconhecimento, tem essa maturidade de poder falar e consegue mostrar o que ela está fazendo para poder controlar essa tendência negativa do ponto fraco dela. E como você pode organizar a sua resposta do ponto fraco. Aqui existe um leque de opções para você poder fazer, mas eu vou falar aqui um formato que eu acho que faz super sentido com 3 pontos, tá? Para você, na hora de for construir ali a sua resposta, você poder utilizar isso para facilitar na hora da entrevista de emprego. O primeiro ponto é o que a gente já vem falando aqui dentro desse vídeo, que é falar de tendência. Então, eu tenho uma tendência a... Aí você vai trazer a sua limitação, né? O seu ponto fraco. Para mostrar exatamente que você está respondendo a pergunta que foi feita. Qual é o seu ponto fraco? Eu tenho uma tendência a... Aí você fala o seu ponto fraco. E aí depois você vai trazer o exemplo. Então, eu tenho uma tendência a ponto fraco. Isso ficou claro para mim quando aí você vai trazer o exemplo. Algo como que esse seu ponto fraco te atrapalhou em alguma situação profissional. E depois de contar essa situação, você vai falar como que você controla isso. Então você vai falar, hoje em dia, eu sempre tento, e aí você vai falar o que você está fazendo para poder controlar essa tendência. Então, com esse formato, vai ficar super simples de você responder a pergunta do ponto fraco. Então, eu tenho uma tendência a... Isso ficou claro para mim quando... Aí você dá o exemplo. Hoje em dia, eu sempre tento, e aí você fala o que você está fazendo para poder controlar esse seu ponto fraco, essa sua tendência negativa aí que você tem já depois de ter descoberto qual é o seu temperamento, já depois de ter descobrido aí, tipo, percebido de fato quais são os pontos fracos que você tem dentro das histórias que você vai contar. Então isso pode te ajudar bastante. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de como que eu já utilizei isso nas entrevistas quando eu fui demitido lá, 30 dias antes do meu casamento, e consegui o meu emprego 20 dias depois de ter sido demitido. Normalmente eu utilizava sempre, como eu falo para vocês, histórias. E eu tenho um processo de autoconhecimento, eu sei que o meu temperamento é um temperamento colérico. E os coléricos têm um temperamento, têm uma tendência a serem pessoas mais impulsivas. Então, o que eu sempre trazia, tá? Eu tenho uma tendência a ser uma pessoa mais impulsiva. Isso ficou claro para mim quando eu estava discutindo com um gestor sobre um candidato que fazia super sentido para a vaga, só que o gestor ele ficou preso ali querendo reprovar o candidato só porque ele não sabia responder a pergunta do ponto fraco. E aí eu fui discutindo com o gestor falando que
mesmo ele não sabendo qual era de fato o ponto fraco, a gente poderia dar uma chance para ele poder conseguir contar isso depois, para ele poder explicar um pouquinho mais sobre o ponto fraco, porque a maioria das pessoas não tem uma formação para poder saber como responder isso de uma forma madura. E aí o gestor ficou discordando de mim, eu fiquei discordando, ficou ali um processo de uma briga, realmente a gente acabou se exaltando, eu me exaltei demais, realmente, foi muito impossível, falei umas coisas que eu não faria hoje, foi esquentando ali a relação e hoje em dia eu não faria isso de novo. Então, o que normalmente eu faço hoje? Eu já sei que eu tenho essa tendência a ser impossível e eu sempre tento controlar aqui os meus ânimos para poder respirar e ver a melhor forma de mostrar os meus pontos para o gestor sem ser violento na minha comunicação, sem brigar e sem desgastar a minha relação que eu tenho com o gestor, porque eu sei que isso pode mais atrapalhar em outras vagas do que de fato ajudar ali naquela situação específica. Então, eu já tento controlar essa minha tendência da impulsividade de ter uma comunicação às vezes um pouco mais objetiva e agressiva. Então, perceba, aqui eu não tenho script, não sei se vocês repararam, não tenho script para esse ponto. Quando você tem uma história para contar, sempre, gente, facilita no processo de entrevistas, porque você vai lembrar da situação e você vai contar, tá? Aí o único ponto que você vai precisar é: eu tenho uma tendência a, você vai falar a sua tendência do ponto fraco, você vai trazer isso, ficou claro para mim quando, você vai contar a situação, e depois vai falar: hoje em dia estou fazendo tal coisa para poder controlar. Então é importante que vocês sigam esse framework aqui para poder responder essa pergunta do ponto fraco. E aí percebam que quando você traz uma história, a mesma história que eu contei para vocês dessa discussão que eu tive com o gestor, ela é uma história que ela pode representar outros pontos fracos também. Então, se, digamos, o gestor ou o recrutador perguntar: me diga 3 pontos fracos, com a mesma história, eu posso falar para vocês sobre impulsividade, sobre ira, porque eu sou às vezes uma pessoa irada, sobre uma comunicação, que às vezes eu tenho uma comunicação mais agressiva, um pouco mais objetiva. Então, eu posso utilizar a mesma história para poder exemplificar e mostrar outras tendências negativas, outros pontos fracos meus. Por isso que eu sempre falo, gente, o segredo está nas histórias e não numa lista de palavras-chave. Seria muito diferente a pessoa perguntar: ah, Rick, qual é o seu ponto fraco? Eu sou muito impulsivo, eu sou uma pessoa um pouco irada e eu tenho uma comunicação, às vezes, agressiva, uma comunicação um pouco violenta. Pronto, acabou minha resposta. É muito melhor quando você traz uma tendência que você tem, você traz uma história que comprova essa tendência e você fala como que você está hoje tentando controlar essa ira, essa agressividade, essa comunicação. E aí eu poderia estar falando até, né, tipo, li o livro sobre comunicação não violenta, estou tentando aplicar todos os pontos, de escutar primeiro, de entender quais são as necessidades da pessoa, o sentimento, e aí depois poder, conversar de uma forma mais madura, enfim, trazer vários pontos que eu já estou fazendo para poder controlar essa minha tendência negativa de ser uma pessoa mais impulsiva, até com a comunicação às vezes agressiva. Eu posso dar vários exemplos do que eu fui fazendo ao longo da minha trajetória para controlar um pouco disso, mas não quis botar isso aqui para não estender esse vídeo. Mas é importante que vocês entendam isso, tá? As histórias são um segredo. Quando você tem uma boa história, você consegue sim responder qualquer pergunta da entrevista de emprego e se destacar dos seus concorrentes. Rick, existe alguma exceção em que não é bom contar histórias na pergunta ali sobre o ponto fraco? Ó, sempre, gente, sempre eu vou falar para vocês da importância de vocês trazerem histórias nas suas respostas, no seu currículo, no seu LinkedIn, no cadastro da GUP, sempre. O segredo está nas histórias. É sempre bom vocês focarem nisso. Por isso que o canal é Rick Carreira, para ajudar vocês a terem carreiras ricas de histórias. Não é ricas de dinheiro, é ricas de histórias, tá? E aí, a única coisa que eu recomendo para vocês é terem um pouco de cuidado na hora de escolher as suas histórias para não ficar ali, contar uma história que acabe prejudicando algum requisito da vaga. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que você é uma pessoa mais tímida, mais introvertida e você tem dificuldade de falar em público, tá? Ou de falar com outras pessoas que você não conhece, de estabelecer uma relação ali bacana, show de bola. Então, essa é a sua tendência negativa, de ser uma pessoa um pouco mais reservada. Só que você está se candidatando para uma vaga de vendas, uma vaga em que você vai ter que conversar com várias pessoas. Você vai trazer uma história sua que você tem dificuldade de falar com o público para a sua vaga de vendas, que possivelmente um requisito é você poder ter uma boa comunicação para poder lidar com os clientes? Não, você não vai trazer isso. Então você tem que ter muito cuidado para a sua história não te prejudicar na hora de você realmente ali quando você for passar pelo processo seletivo, quando você for passar pelo processo de entrevistas. Então escolha bem qual história você vai contar. Mas aí é óbvio, né? Tem um ponto também que uma pessoa um pouco mais introvertida, mais reservada, tem que avaliar também se faz sentido atirar para todos os lados
se faz sentido se candidatar para uma vaga de vendas, assim, precisam talvez de uma pessoa um pouco mais expansiva, que tenha uma comunicação mais fluida, que não tenha problema de falar com pessoas desconhecidas. Então, sempre que eu falo para vocês, o primeiro passo é o autoconhecimento. A ferramenta que eu sempre digo para os meus alunos é os 4 temperamentos. Pode ajudar muito você também, para entender o que pode te ajudar, quais são as áreas que faz sentido para você realmente conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, tá? Mas é importante que você tome cuidado aí na hora de escolher a história, só para ver se aquela história não vai prejudicar a sua imagem, vai prejudicar ali todas as notas que o recrutador está fazendo, que o gestor está fazendo, relacionado à vaga que você está se candidatando. E como usar os 4 temperamentos para a resposta do ponto fraco. Primeiro, quando você sabe qual é o seu temperamento, você já sabe quais são as tendências positivas e negativas do seu temperamento. É só estudar um pouquinho mais sobre isso que você vai saber e vai começar até a perceber nas pessoas isso. Caramba, é verdade, aquela pessoa ali, eu acho que essa pessoa é sanguínea, eu acho que essa pessoa é fleumática, pelo que eu estou estudando aqui, do que Rick vem falando dos 4 temperamentos. Então, você vai começar a perceber isso nos outros, vai perceber em você, vai ser mais fácil de trazer suas tendências positivas e suas tendências negativas também, ou seja, seus pontos fracos. Então, é importante que você, primeiro, realmente saiba qual é o seu temperamento, tá? Sabendo o seu temperamento, você vai saber algumas tendências. Eu vou dar aqui um exemplo, 3 exemplos de tendências negativas de cada temperamento, porque se você já sabe qual é o seu, isso pode facilitar na hora de você responder a pergunta do ponto fraco. Então vamos lá. O colérico, eu separei aqui 3 pontos, tá, para vocês. Ele é uma pessoa impulsiva, uma pessoa irada e que às vezes tem uma comunicação violenta. Entre parênteses aqui, é uma pessoa escrota. É uma pessoa escrota. Não sei se já teve algum chefe assim, que tem uma comunicação super agressiva, bem impulsiva, intransigente, impaciente, enfim. Então, quando você sabe a sua tendência, quando você sabe seu temperamento, você já sabe ali quais são as suas tendências negativas. Aí você pode utilizar esse ponto para poder responder isso do ponto fraco, tá? O sanguíneo, ele é uma pessoa um pouquinho mais dispersa, é uma pessoa que é muitas vezes desorganizada, que ela tem ali uma dificuldade de priorização, de dizer não. É uma pessoa que, enfim, tem todas as suas qualidades, né, de ser super comunicativo, de ser uma pessoa fácil de lidar, de você querer realmente estar ali, super simpática normalmente, os sanguíneos, mas tem essas tendências negativas também que podem atrapalhar o sanguíneo de manter o foco, de entregar as coisas com resultado, no prazo correto, de falar, gente, a gente está para um caminho que não vai gerar tanto resultado nessa discussão, vamos para outra. Vamos focar aqui no que é importante, no que estava sendo ponto aqui para essa pauta da reunião de hoje. Então, os sanguíneos têm um pouco mais de dificuldade disso. Normalmente são sanguíneos que fogem, que acabam fazendo todo mundo viajar, ficar no ar aí e não focar no objetivo da reunião, no objetivo ali para resolver aquele problema. Então, os sanguíneos têm essa tendência. E aí, se você sabe que você é sanguíneo, você pode utilizar essa tendência negativa como um ponto fraco no processo de entrevistas. Os fleumáticos, eles muitas vezes eles são um pouco desatentos, às vezes eles são lentos, tipo, demoram um pouco para poder entregar, muitas vezes são preguiçosos. Então, tem que ter cuidado isso se você é uma pessoa fleumática, com esse ponto também de ser muito calmo, muito tranquilo, falar, não, vai dar tudo certo, quando chegar perto do prazo eu vou lá e entrego. Então, tem que ter cuidado com isso para isso não te prejudicar ao longo de toda a sua trajetória profissional e também na hora da entrevista de emprego, tá? Eu tenho um aluno, o Jô, que ele, assistindo o vídeo que eu indiquei pra vocês, os 4 temperamentos, ele falou, Rick, eu percebi que eu sou fleumático, mas pra mim você só falou coisas ruins do fleumático, só falou ponto fraco, eu não tenho pontos positivos, e tem, todo temperamento tem suas tendências positivas, suas tendências negativas. No vídeo eu falo sobre isso, tá? Mas os fleumáticos têm também essas tendências negativas, que é o foco desse vídeo aqui, do ponto fraco, que precisa controlar um pouquinho e precisa saber a melhor forma de contar isso na entrevista de emprego. Então, se você se identifica como uma pessoa fleumática, você pode falar que você é uma pessoa que você tem uma tendência a procrastinar as tarefas. Isso ficou claro para você quando você fez alguma situação que você procrastinou e talvez não tenha conseguido entregar tudo dentro do prazo, mas hoje você já sabe que isso é uma tendência sua e você está tentando pegar grandes tarefas, quebrar em tarefas menores, colocar prazos menores para você diminuir essa sua procrastinação. Pronto, perfeita, resposta perfeita. Você não vai ser avaliado de uma forma negativa por você ser fleumático. Não existe isso, tá? É só você saber que existe essa tendência e trazer como que você está controlando essa sua tendência ali ao longo da sua trajetória profissional. E os melancólicos, eu até já falei um pouquinho nesse vídeo, são pessoas um pouco pessimistas, às vezes intransigentes, são pessoas que têm um pouco de dificuldade de se abrir a novas ideias, de ver realmente ali, poxa, se alguém trouxe uma ideia muito inovadora, muito diferente, o melancólico prefere ir para uma zona mais segura e não arriscar tanto. Então, quando você sabe suas tendências, você sabe o que você pode estar trazendo dentro do processo seletivo, dentro ali das entrevistas de emprego. E o melancólico, ele
realmente, tá, gente? Aqui eu vou falar uma coisa pra você. Se você realmente fala, tipo assim, Rick, eu sou muito perfeccionista, mas eu sei que isso é ruim de falar. Eu já ouvi várias pessoas falando que não é pra falar sobre perfeccionismo. Mas, gente, o melancólico de fato é perfeccionista, tá? Eles realmente querem entregar tudo na maior criticidade possível, do melhor jeito possível. E aí vocês podem trazer esse ponto sem exatamente falar a palavra perfeccionista, porque já tá meio que manchada no mercado. Mas trazer, poxa, eu sou uma pessoa que muitas vezes eu sou tão crítica em coisas pequenas que são desnecessárias que às vezes demora muito para eu poder gerar resultados mais rápidos. Isso é basicamente um perfeccionismo que eu tenho, mas eu já estou controlando isso, tentando aqui perceber o que de fato é importante ali para gerar o resultado. Eu estou estudando muito sobre a teoria. Eu estou estudando muito sobre o princípio 80-20 e o princípio de Pareto. Parênteses aqui. Tem vídeo no canal sobre o princípio 80-20, tá? Se você quer assistir também, tem vídeo aqui para você poder se aprofundar. Eu estou estudando sobre o princípio 80-20 para poder ver exatamente o que eu preciso focar para gerar 80% de resultado. E não ficar tão preso aqui, tão preso realmente a entregar a entrega perfeita, a ter o melhor resultado possível e sempre pensar qual é o 20% de esforço que eu preciso fazer para gerar 80% de resultado. Pronto! O melancólico aqui, mesmo trazendo o ponto do perfeccionismo, que ele sempre queria entregar 100% perfeito, ele já mostra que isso já atrapalhou ele, que isso atrapalha nas entregas, e mostra também o que ele vem fazendo para poder evitar ficar preso ao perfeccionismo. Só entregar quando estiver 100% perfeito. Nunca vai estar 100% perfeito as coisas que você faz. Escuta isso, melancólico, por favor, tá? Nunca. Então, se você sofre com isso do perfeccionismo, você pode usar aqui esse exemplo para poder responder isso na sua entrevista de emprego, tá? E aí, gente, esse é um dos princípios, o princípio 80-20, que eu uso muito dentro do meu treinamento do PRH, tá? Eu sempre falo para meus alunos, seu currículo nunca vai estar perfeito, seu LinkedIn nunca vai estar perfeito, suas histórias nas entrevistas nunca vão estar perfeitas, mas se você faz o 80-20, se você sabe exatamente o que você precisa fazer para gerar 80% do resultado, você com certeza consegue investir mais tempo, mais energia ali em outros pontos. Porque se a gente fica focado só em currículo, vou ficar aqui 2 meses fazendo o melhor currículo perfeito. Eu sei que ninguém faria 2 meses um currículo perfeito, mas digamos, uma semana fazendo um currículo perfeito. Não é necessário. Em um dia você faz um currículo perfeito seguindo todos os conselhos que a gente dá dentro do PRH, dentro aqui do Rick Carreira. Ah, vou ficar aqui 2 semanas fazendo o melhor LinkedIn possível. Não é necessário, você pode fazer isso mais rápido, tá? Pensando ali no princípio 80-20, o que é mais importante, que vai gerar mais resultado, e depois você vai melhorando com o tempo, tá? Então, quando eu ensino para vocês aqui como conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, tem muito disso também do princípio 80-20, de você saber exatamente o que você precisa fazer para gerar 80% dos resultados e conseguir um emprego mais rápido. Se você fica focando em coisas que não são tão relevantes, exemplo, SSI do LinkedIn, tem vídeo no canal já falando um pouquinho sobre isso, como que isso é uma mentira que ficam falando para vocês, você não vai conseguir um emprego tão rápido, tá? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembrando, gente, o segredo para ponto fraco, o segredo para qualquer coisa em entrevista de emprego é autoconhecimento e histórias, tá? Quando você tem esse autoconhecimento, sabe quais são suas tendências positivas, suas tendências negativas, tem histórias para poder mostrar esse ponto, fica tudo mais fácil e não fica tipo assim tão pesado para você gravar exatamente palavra por palavra que você tem que falar, anotar ponto por ponto. Você só tem que saber escolher a história certa, trazer isso e, obviamente, com alguns pontos ali que a gente recomenda. No exemplo de ponto fraco, o que a gente recomenda é, eu tenho uma tendência a, aí você fala qual é a sua limitação. Isso ficou claro para mim quando, aí você traz o exemplo de como isso te atrapalhou. Mas hoje eu estou fazendo tal coisa para controlar. Aí você fala o que você está fazendo para poder controlar essa sua tendência, tá bom? Por hoje é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ficou até aqui, curta esse vídeo, com certeza te ajudou de alguma forma. Comenta também qualquer dúvida que você tenha. Se você sabe qual é o seu temperamento, comenta aqui também, tá? Pra gente poder ficar construindo essa carreira rica de histórias com vários temperamentos aqui, a gente sabe exatamente qual é o seu temperamento, enfim. E a gente vai deixar agora sugestão de playlists de entrevistas de emprego para você continuar melhorando suas respostas de entrevistas. E além disso, o vídeo sobre 4 temperamentos, para você saber exatamente qual é o seu temperamento e saber como conseguir o seu emprego, o emprego que você deseja em até 51 dias, tá bom? Estou torcendo por você, conte comigo e até o próximo vídeo. Um abraço!